Utilidade das evocações particulares. Podemos evocar um espírito na sua particularmente para nos passar informações particulares? E aí, como vamos definir ou como vamos deparar com essa situação? As comunicações que se obtêm dos espíritos muito elevados ou dos que animaram grandes personagens da antiguidade são preciosas pelos altos ensinamentos que encerram. Então, aqueles espíritos que são muito elevados, o personagem da antiguidade, eles trazem ensinamentos importantes. Nós vamos encontrar numa das revistas espírita, Luís XI passando uma série de informações sobre as ações que ele tinha tomado como político daquela época para chegar ao trono, e Luís XI é o mesmo Tibério, ou seja, a mensagem dele era uma mensagem de alguém que estava dentro de um processo de dívida muito grande, mas trazia instrução para nós, um ensinamento importante, porque o poder, ele ia chegar ao poder sem tomar as atitudes agressivas que tomou, mas ao tomar essas atitudes agressivas, abriu precedentes para que mais tarde passasse por novas situações, por situações mais delicadas e mais complexas, que foram o campo de concentração. Então, todos os processos evolutivos aqui na Terra, todas as situações que acontecem aqui na Terra, é para um processo evolutivo para que você possa crescer. Entendam isso. Mas os seus excessos, os seus exageros, levarão você a ter que reparar, a ter que corrigir. Entendam bem isso. Então, era uma autoridade, era uma pessoa, não de uma antiguidade tão antiga, né? Mas era uma pessoa que exercia uma autoridade, cometeu erros gravíssimos e, logicamente, teve que reparar. E não é porque morreu no campo de concentração que reparou. Ali começou a dar os primeiros passos no sentido da reparação. Entendamos bem isso. Esses espíritos conquistaram um grau de perfeição que lhes permite abranger muito mais extenso campo de ideias, penetrar mistérios que escapam ao alcance vulgar da humanidade e, por conseguinte, iniciar-nos melhor do que outros em certas coisas. Entendamos bem isso. Eles já adquiriram um grau de perfeição porque a experiência de longas vivências levou para eles. Então, eles conseguem entender determinadas situações, entrar no campo das ideias que nós não temos ainda alcance para entender tudo aquilo ali. Portanto, por conseguinte, nós precisamos iniciar-nos melhor do que outros em certas coisas. Precisamos de aprender, precisamos passar por determinadas oportunidades de aprendizado, de crescimento, de aperfeiçoamento. Isso é importante para nós. Não se segue daí sejam inúteis as comunicações dos espíritos que de ordem menos elevada. Delas, muita instrução colhe o observador. É o que nós dissemos no caso de Luís XI. Se você for um bom observador, se você tiver um bom discernimento, estiver atento aos detalhes, aos meandros da história, você vai aprender, você vai aperfeiçoar. Para se conhecerem os costumes de um povo, mister se faz estudá-lo em todos os graus da escala. Então, nós precisamos ser gente precisamos de estudar os costumes de um povo, nós temos que ver todas as escalas ali dentro para a gente poder aprender como que eles pensam, como que eles agem. Então, nós precisamos ficar atento às comunicações que recebemos para que a gente entenda a condição daquele espírito e melhor podermos ajudá-lo. Voltando mais um pouquinho. Pois, se um espírito vem e fala da cultura de um país europeu, não quer dizer que ele seja um espírito superior ou um espírito elevado. Pode até ser, mas naquele momento ele está em conflito. Nós temos que entender a cultura daquela região, daquele momento, e trazer para ele os esclarecimentos necessários para que ele possa despertar em si novos valores. É importante entendermos isso.
Mal o conhece quem não o tenha visto, senão por uma face. A história de um povo não é a dos seus reis, nem das suas sumidades sociais. Para julgá-lo, é preciso vê-lo na vida íntima, nos hábitos particulares. Vamos pegar a história do Brasil. Tivemos aqui 2 imperadores, depois tivemos vários presidentes, vários políticos importantes, ou seja, de renome dentro da política, não que eles fossem superiores, fossem perfeitos, mas desfrutaram de títulos dentro da política, dentro da carreira militar, mas eles não constituem a história do povo brasileiro. A história do povo brasileiro, nós vamos encontrar os índios, que foram dizimados, nós vamos encontrar os negros, que foram subjugados, escravizados, nós vamos encontrar os portugueses, que, por todos os defeitos que tinham, eles tinham muita bondade e fé em Deus. Portanto, nós brasileiros somos um dos povos que mais fé possuem e um dos povos mais acolhedores também, que herdamos isso dos portugueses. E depois vem outras raças, de outras nações, outras nacionalidades vêm para habitar o Brasil: italiano, alemão, japonês, chinês, árabe, libanês, sírios, e aqui dentro judeus, e aqui dentro todo mundo conversa, todo mundo convive em paz, graças a Deus, com algumas diferenças por causa de algumas classes sociais, em situações de mais necessidade, tem alguns atritos, mas a grande maioria vive de forma harmônica. E é importante com isso que nós venhamos a agir com responsabilidade, com respeito, com aqueles espíritos que vêm se comunicar, mas entendendo que as gradações sociais e as gradações morais são muito complexas. Então, os espíritos precisam, na mediúnica, de receber esclarecimentos. E as histórias que eles nos contam servem para nossa instrução, para nos tornarmos mais vigilantes. Ora, os espíritos superiores são as sumidades do mundo espírita. A própria elevação em que se acham os coloca de tal modo acima de nós que nos aterra a distância a que deles estamos. Ele está falando nem é de espírito puro, é de espírito superior. Estão muito distantes de nós. Mas quando eles reencarnam, eles terão tendências ainda do passado, vão estar dentro de um meio cheio de vícios e eles podem cometer erros. Sim, podem cometer erros. É importante, então, que nós saibamos que todos nós temos que estar vigilantes, todos nós temos que estar sempre atentos à nossa conduta, às nossas tendências, para nos corrigirmos e para buscarmos estarmos melhores amanhã do que estamos hoje e melhorar sempre tal qual é a lei. A lei é do progredir infinito. A autoobservação, conheça-te a ti mesmo, vai fazer com que a gente cresça e com que a gente aperfeiçoe. Portanto, ao comunicarmos com os espíritos, precisamos saber que os superiores vão nos instruir, aqueles que estão em conflito vão nos dar uma base de discernimento para nós mesmos sabermos discernir o caminho que vamos seguir aqui na Terra. Espíritos mais burgueses, que se nos revelam esta expressão, nos tornam mais palpáveis as circunstâncias da nova existência em que se encontram. Neles, a ligação entre a vida corpórea e a vida espírita é mais íntima. Compreendemos-la melhor, porque ela nos toca mais de perto. E por que nos toca mais de perto? Então, se o espírito teve uma vida mais burguesa aqui na Terra, ele desfrutou de possibilidades econômicas melhores, de uma vida social melhor, mas ele exerceu a bondade? Não sei o que vem no resto do texto não, tá? Vamos meditar nessa aqui, refletir nessa parte aqui. Eles exerceram mais a bondade, exerceram mais a função do coração, trabalharam pelo social. E como eles estão lá no mundo espiritual agora? Aprendendo pelo que eles nos dizem, em que se tornaram, o que pensam e o que experimentam,
os homens de todas as condições e de todos os caracteres, assim de bem como os viciosos, os grandes e os pequenos, os ditosos e os desgraçados, do século, numa palavra. Ou seja, quando esses espíritos que foram burgueses relatam as histórias deles, nós começamos a refletir, a pensar e, logicamente, a experienciar a vida aqui na Terra de uma forma diferente. Vamos continuar. Os que viveram entre nós, os que vimos e conhecemos, os que querem, os de quem sabemos a vida real, as virtudes e os erros, bem lhes compreendemos as alegrias e os sofrimentos. A umas e a outros nos associamos, e destes e daquelas tiramos um ensinamento moral, tanto mais proveitoso quanto mais estreitas forem as nossas relações com eles. E aqui, gente, a gente vai envelhecendo, né? Isso é uma realidade, nós vamos envelhecendo. Ontem, parece que foi ontem, era um jovem de 20 anos, hoje sou um jovem de 52 anos, certo? Bom, aí nós convivemos com muita gente, com muitas pessoas. E quem já tinha 52 anos quando eu tinha 20, muitos partiram para o mundo espiritual. E quem aí, dentro dessas pessoas, nós temos aqueles que vêm se comunicar conosco. Aqueles que nos encontramos nas regiões mediúnicas, as condições que eles se encontram, o relato que eles trazem para nós. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Felizes daqueles que na terra foram pobres, e mais felizes na terra aqueles que foram indulgentes. Agora, coitados, tenham misericórdia daqueles que cometeram deslizes éticos e morais. Tenhamos cuidado. Tenhamos atenção com eles. Oremos por eles. É mais justo dizer assim. Porque hoje eles deparam no mundo espiritual com conflitos íntimos muito grandes que eles terão que reparar. E aí cabe à justiça divina designar. Mais facilmente, nos pomos no lugar daqueles que foi nosso igual, ou que, no de outro que apenas divisamos através da miragem de uma glória celestial. Os espíritos vulgares nos mostram a aplicação prática das grandes e sublimes verdades, cuja teoria os espíritos superiores nos ministram. Então, aquelas pessoas que na Terra, como ele fala aos burgueses, né, que tiveram uma vida mediana, como ele disse, tiveram suas glórias, suas quedas, suas virtudes e seus erros, e nós os conhecemos mais ou menos, aí eles relatam a condição de vida deles, nós abrimos os olhos. Para que lado nós vamos, para onde nós vamos cair, para onde nós vamos levantar, que caminho nós vamos seguir. Vigiemo-nos, meus irmãos, vigiemo-nos. Vamos trabalhar no bem, vamos trabalhar a nossa reforma íntima, vamos trabalhar a reformulação de nossos conceitos de vida, porque aí nós vamos crescer, nós vamos aperfeiçoar, nós vamos estar em condições melhores amanhã do que hoje. Aliás, no estudo de uma ciência, nada é inútil. Newton achou a lei das forças do universo, no mais simples dos fenômenos. E depois Einstein descobriu que tudo é relativo. Nada é tão real como a gente pensa. Dá um nó na cabeça, não dá? Pois é. Assim como a vida não é tão real como a gente pensa. A vida real é a vida no mundo espiritual. É a vida em espírito. E aí nós precisamos aprender a caminhar. Nós precisamos aprender a entender. Nós precisamos começar a realizar o bem onde quer que estejamos da melhor forma possível. A evocação dos espíritos vulgares tem, além disso, a vantagem de nos pôr em contato com espíritos sofredores, que podemos avaliar e cujo adiantamento podemos facilitar, por meio dos bons conselhos. Isso aqui
é uma receita para o dialogador, para a equipe mediúnica, todas em geral. Então, esses espíritos, que na Terra, como ele colocou, teve uma vida burguesa, a gente, nesse momento do diálogo, nós podemos avaliar a nós mesmos, avaliá-los, fazermos as nossas devidas reflexões, nossas devidas ponderações, e também, através dos bons conselhos, instruí-los, aliviar seus sofrimentos, mostrar o campo de trabalho que existe no mundo espiritual e mostrar as determinações que nós temos que seguir para as realizações do bem onde quer que estivermos. Vamos trabalhar. Vamos começar a fazer nossas tarefas, vamos começar a fazer o nosso trabalho? É importante que a gente entenda isso, é importante que nós compreendamos o quanto devemos realizar pelo nosso próximo e pela coletividade. Se os crimes coletivos são julgados e avaliados pelo Ministério da União Divina, também as bênçãos coletivas, pela lógica, serão avaliadas pelo Ministério da União Divina. E nesse jogo de forças, como diz André Luiz, na contabilidade e nos cálculos diferenciais e integrais transcendentes da matemática divina, nós entraremos nos processos do karma, da causa e efeito, da reparação dos erros ou da edificação do bem para reparar nossas faltas. Caminhemos, meus irmãos, caminhemos para a luz. Todos, pois, nós podemos tornar úteis ao mesmo tempo que nos instruímos. Olha que maravilha essa frase. Todos nós podemos nos tornar úteis na obra do bem. À medida que nos instruímos, à medida que nos propomos a realizar o bem, à medida que nos propomos a trabalhar pelo bem. Há egoísmo naquele que somente a sua própria satisfação procura nas manifestações dos espíritos e dá prova de orgulho aquele que deixa de estender a mão em socorro dos desgraçados. Diz assim, a gente não deve comentar os fatos mediúnicos, mas aqui as coisas tomam um novo rumo, um novo caminho. Nós não podemos citar o Espírito João, o Espírito José, mas podemos durante a palestra, citarmos o fato de forma instrutiva. Então, veja bem. Há egoísmo naquele que somente a sua própria satisfação procura nas manifestações dos Espíritos. Eu quero comunicar com João, com Manel, com Joaquim, ou então aquelas instruções que eu recebo ali eu guardo só para mim. Nós temos que aprender a fazer um breve comentário. É importante, aqui fica claro que os dialogadores deveriam, no final da reunião, fazer um resumo sucinto das conversas que teve com os espíritos que se manifestaram. Item 281. Certo? E, se ele não souber estender a mão em socorro dos desgraçados, ele está sendo orgulhoso, ele vai cair lá nas regiões inferiores também. Vamos abrir os olhos. E os olhos do coração. De que lhe serve obter delas comunicações de espíritos, de escol, se isso não faz melhor para consigo mesmo, nem mais caridoso e benévolo para com seus irmãos deste mundo e do outro. Então, se nós estamos recebendo as bênçãos das instruções dos Espíritos, se estamos recebendo as bênçãos das instruções daqueles nossos irmãos que ali estão, nós devemos também procurar entender que, 2 pontos, precisamos nos tornar melhores para conosco mesmos, para aqueles que estão ao nosso lado em sofrimento e principalmente para com os Espíritos. É um convite que Kardec faz, é a reforma íntima, no mais amplo das suas possibilidades. Que seria dos pobres doentes se os médicos lhes recusassem a lhes tocar as chagas?
Isso acontece, não acontece? Terá consequência, não terá? Portanto, meus irmãos, aprendamos a acolher os espíritos. Aprendamos a fazermos orações por aqueles que choram e sofrem. Aprendamos a trabalhar pelo bem na construção de um mundo melhor. Porque ao nosso trabalhar no bem, a nossa edificação nas grandes obras do bem, mesmo que a gente esteja colocando aquele pequeno tijolinho, uma colher de cimento ou 2 colheres de areia, mas nós estamos trabalhando no bem. Mesmo que nós façamos consigamos apenas corrigir um defeito por mês, mas no final do ano já corrigimos 12. Corrigir 12 defeitos é melhor do que não tomar nenhuma decisão para se melhorar. O convite está feito. A estrada da nossa evolução está aberta com uma nova diretriz, tem uma nova luz. E essa nova luz é aprender Jesus sobre as bênçãos do esclarecimento dessa lâmpada que Kardec trouxe, chamada doutrina espírita. Saibamos caminhar. Lembrando que no caminho vai ter momentos de sombra, de sol escaldante, mas saibamos caminhar. Com sabedoria, com prudência. Também poderemos deparar com tempestades, com raios e trovões. Saibamos caminhar. Saibamos ter prudência por onde passarmos. Saibamos ter prudência para olharmos para dentro do nosso coração e sabermos se eu vou seguir o caminho onde eu quero chegar e onde esse caminho que estou seguindo vai me levar. Vamos trabalhar pelo bem, vamos trabalhar pela edificação íntima, vamos trabalhar para a construção de um mundo melhor para todos nós. Que as luzes do Mestre Jesus e esse farol que Kardec trouxe ilumine sempre a nossa consciência, nosso caminho, para que nós tenhamos uma consciência mais leve, mais aperfeiçoada para melhor seguirmos ao Cristo, para melhor trabalharmos no bem. Muita paz e muita luz para todos nós, muitas bênçãos para nossas almas, para nossos espíritos.